Graça e paz, povo de Deus. Amém. Estamos mais uma vez ao vivo, né? Aqui pelo nossas redes sociais, fazendo esse live para a família. Muitos irmãos já têm entrado em contato conosco, têm falado conosco muitas sugestões, falado conosco muitas mensagens, muitas situações que acontecem na família, que desejavam que nós viemos a compartilhar aqui com todos vocês, né? O pessoal aqui do Instagram, o pessoal do Face, nós vamos estar compartilhando nesta noite, né, pastora? Amém. A gente faz algumas visitas e já teve contato com algumas famílias, fazendo conselhos, né, familiares, né, visitas a pessoas de família, que algumas pessoas relatam, né, que os filhos, muitas vezes o marido, mas, por exemplo, eu já vi muitos casos de filhos, por exemplo, que está bem na igreja, está firme com Deus e vai para a faculdade. Né? E o camarada vai lá e se desvia, começa a se juntar com quem não presta, começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Às vezes o marido está num trabalho, está bem no trabalho, né? E aí passa para um trabalho, vai trabalhar em outra área, outro setor. Tem alguns irmãos que faz trabalho por aplicativo e tantos outros, e aí acaba se desviando também. E aí eu vi até alguns pastores, né, desinformados, na verdade, dizendo que tal aplicativo era do diabo ou aquilo era do diabo. E porque os crentes estão se desviando quando entra para trabalhar nesse aplicativo, né, de transporte, outros, a faculdade, né, porque o cristão vai para a faculdade e se desvia. Meu filho veio para a faculdade e aí ele se transformou, virou a cabeça. Né? Conhecemos até, inclusive, filhos de pastores famosos, né, que quando entraram na faculdade também se desviaram dos caminhos do Senhor, né, tiveram, ou até mesmo no estudo do colégio. Né? E aí vem mudanças também, né? A gente conhece pessoas também que fizeram mudanças de lugares, né? Ou seja, moravam na cidade, foram morar em outra cidade, e nesta mudança também a família se afastou de Deus. Então, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com esses cristãos? Que muitos desses foram ensinados no caminho, né? Tiveram experiências na igreja, tiveram experiências com Deus, e nessas experiências que tiveram, parece que não fez muito efeito, né? E essas pessoas, quando tiveram o acesso, né, a uma faculdade, a um trabalho, talvez a uma determinada cidade, essas pessoas acabaram se desviando, né, pastor? Verdade. E a gente vê muitos testemunhos de pais falando exatamente sobre isso. E a gente vai compartilhar com você, né, um pequeno resumo de uma palavra para todos vocês, os conselhos para os vivos. Né? Você que está vivo no céu, a Bíblia diz que quando nós pecamos, a gente acaba morrendo diante de Deus. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando o homem ou a mulher começa a pecar, né, está pecando constantemente, ele acaba morrendo espiritualmente. Então, vamos dar conselho para vivos, né? Não dá para conselho para morto, né? Porque morto não tem como a gente aconselhar. Segue seu juízo. Segue seu juízo. Então, temos aqui aconselhar você que está aí vivo, né, que está na igreja, ou que tem um filho na igreja, que está servindo ao Senhor, para que você tenha alguns cuidados, né, para que literalmente não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Né? Eu vou ler aqui para vocês, o primeiro cuidado que nós listamos aqui é o cuidado com o seu pensamento, cuidado com o seu coração, cuidado com o que você pensa. Eu acredito, pastor, que muitas dessas pessoas que foram para a faculdade, que talvez achavam, porque os filhos, por exemplo, frequentavam a escola dominical, ia para a igreja, frequentava, pastor, mas ele cantava no coral, ele tocava lá no grupo musical da igreja, ele cantava no grupo de criança, e aí eu ensinei meu filho nos caminhos que ele devia andar e ele se desviou. Olha, irmãos, a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia diz que quando nós ensinamos o filho no caminho que ele deve andar, ele não se desviará deste caminho. Mas muitas pessoas, ao invés de ensinar o caminho o evangelho de verdade que deve ser ensinado, acha que ao levar ao jovem para a igreja, ele frequentar um culto, que este jovem está garantido uma salvação eterna, que ele está garantido porque ele entrando numa faculdade, ou entrando no colégio, num curso superior, ele não vai se desviar. E muitos desses já estão desviados dentro da igreja, pastor. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, comportamentos que não são coibidos, muitas vezes não há limites. Muitas vezes os pais saem para trabalhar, passam o dia todo fora, tanto o pai como a mãe, que hoje é bem
É normal que isso aconteça em muitas famílias. E os filhos ficam com quem, né? Ficam jogados na televisão, ficam aí na internet, ficam com as amizades ruins. E depois eles, não, pastor, mas meu filho estava na igreja, ora por ele, porque ele estava na igreja, agora está desviado. Irmãos, ele estava na igreja, talvez já estava desviado. Estava distante. Distante de Deus, né, pastor? Então, primeiro conselho, eu vou falando e a pastora comenta aqui também algumas coisas. Cuidado com o seu pensamento. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, e se algum louvor existe, nisso pensai. Amém. Muitas vezes acontece, a pessoa já está na igreja, mas os pensamentos são ruins, né, pastor? Verdade. E de repente entra na faculdade ou na escola, e a curiosidade, né, que é normal para todo adolescente, para todo jovem com outros convívios. Então, a gente vai abrindo, né, um leque para que informações cheguem num coração que não está firmado no Senhor. E ali aquela curiosidade leva, né, a não existir o domínio próprio, e é que essas pessoas terminam, né, sendo influenciadas pelaquilo que desagrada a Deus, ao invés de influenciar. Terminam ocupando a mente com aquilo que desagrada a Deus, ao invés de estar ocupando a mente com aquilo que verdadeiramente tem louvor, né, tem boa fama e tem virtude. E aí, como a gente sabe que alguém tem um pensamento ruim, pastor? A Bíblia diz que, lá em Lucas 6,45, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Verdade. A gente muitas vezes vê as pessoas falando de tanta coisa na igreja, e a gente vê muitos pais achando que pelos filhos estarem para a igreja está convertido, e não estão. Olha, irmãos, eu estou falando de mim, eu nasci na igreja, eu nasci na igreja, meu pai levava minha mãe desde quando era pequeno para a igreja. E eu fui me converter lá para os meus 12, 14 anos, que realmente eu fui buscar Deus, porque eu frequentava a igreja, mas não tinha certeza de salvação. E muitos filhos vivem na igreja hoje, mas não estão convertidos, não é, pastor? Verdade. E aí, quando chega na faculdade, somente revela aquela liberdade que agora ele está tendo, só revela aquilo que já estava em oculto. Já tinha um desvio ali dentro. Ah, pastor, mas ele não estava tão lindo no coral, ele cantava, ela pregava, não quer dizer nada, irmão. Jesus disse que vai muito chegar lá e dizer, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. Senhor disse, eu não te conheço. Então, não são as obras as obras que nós fazemos para Deus que vai testificar a salvação. Um motivo, né, que muitos pais, né, muitas pessoas apresentam, né, para esse tipo de atitude, comportamento. Ah, não, foi porque meu filho se entristeceu com algo que aconteceu na igreja. Com o pastor, foi porque né, meu marido se entristeceu com algo, se decepcionou com algo, né, que aconteceu dentro da igreja. Eu quero lhe dizer, irmãos, que quando nós sabemos que os homens são falhos, então todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros, mas no momento que o nosso referencial deixou de ser Jesus para ser o homem, né, gênero como homem e mulher, então a gente já está distante do Senhor. Então o nosso referencial precisa ser Cristo. E nesses últimos dias é o que a gente mais precisa, é colocar o Senhor como referencial. Estava comentando com o bispo que quando eu fui para a faculdade, né, quando nós fomos para a faculdade, né, nós fizemos faculdades diferentes, então nós tivemos a oportunidade de conviver com muitas pessoas na faculdade. Então, pessoas que não levavam o estudo a sério, pessoas que saíam da aula para ir para bares, que sempre tem perto das faculdades, né? Pessoas que consumiam, que faziam uso de drogas, pessoas que estavam envolvidas com uma vida sem compromisso, mas cabe a cada um de nós escolhermos com quem nós queremos conviver. Então, você pode chegar, falar de Jesus para uma pessoa dessa na sua faculdade, mas não precisa você ter intimidade com ela, porque os seus valores vão ser diferentes. Então, o seu valor é um valor de família, o seu valor é de um valor de compromisso, que você está na faculdade, você entrou lá para sair um profissional
que o Senhor possa usar como instrumento, né, dele, naquilo que o Senhor está lhe capacitando e permitindo que você seja capacitado. Então, assim, nós também temos que ter atitudes. Então, essas atitudes vão demonstrar, né, verdadeiramente o que são os nossos valores, em que nós estamos firmados, porque, amados, hoje, né, já começa bem, já começou, né, já estamos vivendo isso na prática das escolas, crianças, né, com 12 anos já têm acesso, né, de uma forma muito aberta às drogas na escola, a prostituição na escola, nós temos um número absurdo, né, de meninas, né, gerando, né, crianças gerando outras crianças. Então, sem qualquer maturidade para enfrentar essa situação. Então, nós temos que começar a entender e observar aquilo que os nossos filhos estão falando em casa, o nosso esposo, a nossa esposa, para que a gente possa, nessa observação, ter a constatação de que o que tem ocupado as suas mentes, né, se verdadeiramente a sua mente tem sido a mente de Cristo, está sendo a mente de Cristo, e tem como referência Jesus. Então, como a gente vê, o primeiro conselho que eu dou para vocês é cuidado com o pensamento, com o coração. Amém. Pastor, como é que eu vejo, como é que está o meu pensamento? Veja o nível das suas conversas, né? Veja qual é o assunto predileto da sua boca, porque a Bíblia diz lá, como eu falei agora há pouco, Lucas 6,45, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Veja que o seu filho e a sua filha está mais falando. Veja qual é o assunto que ele mais traz para você, qual é o tipo de prazer que dá na mente para ele falar. Isso são já os sinais para você já trabalhar aquilo que porventura já está sendo revelado através dos sinais. Amém. A segunda coisa importante, além de vigiar o seu pensamento, ou você ajudar o seu filho, também o seu marido, a vigiar nos pensamentos, ou sua esposa, cuidado com as amizades. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 15, que não devemos nos prender a julgo desigual, que não há comunhão entre luz e trevas. Amém. Muitas vezes nós começamos a liberar certas amizades, né? Eu não estou falando para você que seu filho não tem que ir para a faculdade, que seu marido não tem que ir para trabalhar, que você não tem que conversar com a sua vizinha. É só ter um cuidado. A Bíblia diz que lá em Pedro, a 1 Pedro, fala sobre que o diabo está ao nosso derredor. Ele está tentando destruir a tua vida, como um leão que tenta destruir uma vítima. Então, cuidado com as amizades. Muitas vezes as pessoas escolhem as amizades que vão concordar, né, pastora, com o seu pensamento. Porque muitas vezes nós escolhemos a amizade baseada exatamente naquilo que elas vão escutar e se agradar. Que elas vão se agradar da nossa conversa, que elas vão se agradar da nossa postura. A Bíblia diz que nós seríamos odiados, não porque, infelizmente, eu não quero ser odiado pelo mundo, nós não desejamos isso, mas Jesus disse que por causa dele, por causa da verdade, por causa da luz, nós seríamos odiados. Não é para a gente odiar o mundo, não é para você odiar as pessoas. Tem crente que é tão assim bitolado. Não, o pastor está dizendo que a gente tem que cortar a relação. Irmãos, nós vivemos uma sociedade. Você tem que trabalhar, você convive em empresas, e na empresa tem gente que não é cristã, na rua, em qualquer lugar. Você não pode passar pelas pessoas sem dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você não pode deixar de ser cortês, atendendo um cliente, porque ele não é cristão. Ao contrário, você tem que dar um bom exemplo. Não é porque o menino vai para a faculdade que vai se desviar. Tem alguns pastores também que são radicais. Não manda filho para a faculdade, não, porque a Bíblia diz que o excesso de conhecimento é vão. Olha, irmãos, Salomão que disse isso, ele disse um conceito de que procurar se satisfazer com excesso de conhecimento não vai lhe trazer felicidade. Mas em Cristo está a nossa felicidade. Amém? Porque na faculdade, né, nas escolas, nos nossos trabalhos, nós precisamos, né, dar um testemunho de pessoas que servem, têm temor a Deus, que encontraram essas boas novas, que mudaram as suas vidas e vêm impactar outros. Sim. Né? Então, na faculdade, o seu filho pode ser um instrumento de Deus para ganhar vidas, né? Para mostrar a esses jovens que
não é a droga que satisfaz, que vai preencher aquele vazio, não é a prostituição, não é ficar um dia com um, outro dia com outro, que vai preencher esse vazio. Quem vai preencher esse vazio tem o endereço certo, é Jesus. Então, o seu filho pode ser um instrumento disso, seu marido, você pode ser um instrumento disso no seu trabalho. Então, você pode trabalhar, você pode estudar. Nós temos que sempre estar investindo em aprender, em estarmos melhorando. Então, o seu filho, nós, cada um de nós podemos nos posicionar sendo luz em qualquer lugar. Sabe Que aquele nós texto, vamos pastora, nos que influenciar. Jesus disse assim, ó, não peço que os tire do mundo, Mas os livre do mal. Jesus não quer que a gente saia do mundo agora. Tem um tempo, a gente está aqui por uma razão. A igreja está aqui por uma razão para pregar o evangelho. Seja na faculdade, no trabalho, seja onde for. Sair disso aí não vai resolver o problema. Você tem que tratar o problema em casa. Você tem que tratar o problema nas conversas, na oração. Quantos agora mesmo, talvez você pudesse ligar essa internet, não sei, ou está transmitindo ao vivo, quanto tempo você hoje investiu, por exemplo, no culto doméstico com a sua família? Quanto tempo você ensinou para os seus filhos pequenos sobre Jesus? Ah, pastor, isso aí ele fica para a igreja, porque eu não sou radical, eu não sou fanático. Irmãos, eu prefiro ser um fanático, mas ensinar a Bíblia todos os dias para minhas filhas, do que eu perder tempo com a televisão e com coisas que vão trazer desvio naquilo que a palavra de Deus nos mostra. Amém? Terceiro conselho, tenha cuidado com o assunto da sua conversa. Nós já falamos que a boca fala do que o coração está cheio, mas as conversas também, elas corrompem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quantas conversas ruins de assunto de morte, assunto de destruição, tem crente que tem não sei que tem cristão que tem um amor tremendo por doença. A gente recebe um bocado de WhatsApp de irmão de igreja que só fala de desgraça, só fala de doença, não sei o quê. Como se isso fosse algo... Ah, pastor, mas isso é para a gente vigiar. Tudo bem, é importante falar sobre o coronavírus, seja o que for aí. Mas tem crente que está assustado, daqui a pouco não quer nem para a igreja mais, porque está com medo de ser contagiado por algum vírus. Ah, meu irmão, você tem que aprender a confiar em Deus, porque independente de qualquer coisa, fazemos a nossa parte, mas devemos confiar no Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, em Romanos 10, 17. Amém. Se a fé vem pelo ouvir, as dúvidas, o pecado, o medo, também vem pelo ouvir. Amém. E pode influenciar a tua alma, e você aí ficar doido, ficar triste, ficar medroso, e não é isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Amém. O quarto conselho que eu dou para vocês é cuidado com o que você está olhando. Amém. Cuidado com a visão. A Bíblia diz lá em Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Amém. Eu acho que isso aí faz uma relação, pastora, com a questão da conversa, né? As pessoas conversam de maneira de coisas ruins, porque muitas vezes veem coisas ruins. Há uma influência negativa da visão, ou seja, a Bíblia diz que se teu olho tiver pecado, meu irmão, arranca ele. Não literalmente o físico, mas tirar o teu olho violentamente daquilo que está te fazendo pecar, para que o inferno não receba a tua alma e você um dia vá para o céu. Não deixe de ser influenciado pelas televisões, pela internet. Você tem a postura da palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 1, 25, que as pessoas mudaram, os homens seriam amantes de si mesmos, mudando a verdade de Deus é mentira. E hoje que você vê muito na televisão e na internet são mentiras, né? Fake news. E isso tem incentivado muitas vezes a desviar aqueles que estão seguindo a Cristo. Então, vigie o que você está assistindo, vigia o que você está lendo, vigie os seus olhos. E, por fim, cuidado com o mundo. O mundo ele vai querer te tragar. A Bíblia diz que não devemos nos conformar com este mundo, Amém. mas transformar a nossa mente pela renovação do entendimento da palavra de Deus. Amém, Jesus. Assim vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está lá em Romanos 12, 2. Esses são os conselhos, né, pastor, que a gente pode dar para o pai, para a mãe. Se o filho está entrando na faculdade, não fique com medo. Trabalhe ali em casa, estude, faça a palavra, influencie o coração. Vamos influenciar essa geração. Vamos influenciar nossos jovens, vamos influenciar os adultos. Não vamos fugir do mundo, vamos ter postura de cristão e viver o evangelho. Amém? Amém. Vamos orar, pastora? Amém. Pai, te louvamos por este momento, estar com os teus filhos mais uma noite. Obrigado por esta live. Que o Senhor venha nos dar
condições, Senhor, de fazermos o que foi falado, o que foi Amém, ministrado. Jesus. Temos cuidado, meu Deus, com o nosso coração. Isso. Temos cuidado, meu Deus, com aquilo que faz amizades. Verdade. Meu Deus, o cuidado com o que nós falamos. Verdade. O cuidado, meu Deus, com os nossos olhos. E o cuidado Verdade, com o mundo. Jesus. Meu Deus, nos ajuda a vigiar, para que o diabo não encontre brecha para destruir a nossa Em vida nome de e nem a Jesus. nossa família. Te agradecemos por este momento. Amém, Te louvamos pelos Senhor. teus filhos estarem agora atentos a esta mensagem. Amém, Esta é a Jesus. nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grande abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Fica com Glória a Deus. Deus. Deus permitir, na próxima quinta, vamos fazer outra live aqui e esperamos todos vocês, tá bom? Amém. Se você tem algum assunto para sugerir, fala conosco aqui em particular, tanto pelo Facebook como no Instagram ou pelo WhatsApp. Manda a resposta para a gente, que a gente vai estar abordando esse tema na próxima semana, Amém, tá em bom? nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém. Tchau. A paz do Senhor, amados. Vamos crescendo juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.